Depois que eu te perguntar quem é a Elaine, que é a iniciativa do nosso Padrinho Podcast, eu já inicio te perguntando quem é a Elaine, mas eu quero que você passe por um negócio que é assim, as pessoas acham que investimento é só no banco de bandeira normal, que o resto está muito longe, que para quê se eu estou num grande banco? E eu quero que você explica bastante no detalhe qual que é o diferencial que a gente tem, os empresários que estão aqui, para ter um atendimento mais privado. Eu quero que você passe muito por isso. Tem muita gente que acha que banco é banco de grande bandeira e fazer o que todo mundo faz. Então, a gente vai bater um papo sobre isso também. Muito grande. E daqui eu quero que você fale também, não vou te fazer um monte de perguntas aqui, mas o principal é explicar para a audiência que existe outro mundo além de Itaú, Bradesco e Santander. Exato. Tá bom? Amiga, bem-vinda. E a primeira pergunta é, quem é Elaine? Nossa, essa pergunta, a gente pode passar o podcast todo, né? Falando quem é a Elaine, mas vamos falar primeiro do CNPJ, porque eu acho que é importante sempre você conhecer o CPF, né? Isso aí. Mas vamos lá, no CNPJ eu sou CEO da Garim Multifamily Office, atuo como conselheira em algumas empresas também, uma delas é a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, onde eu também coordeno a Comissão de Assuntos Econômicos. Tenho 28 anos de mercado financeiro, uma longa história. Você falou de mulheres, né? Vencedoras, então eu vou te falar para uma mulher sobreviver 28 anos no mercado financeiro, Masculino? matando um leão por dia, não é fácil, né? Então, hoje a gente, no nosso Multifamily Office, o nosso grupo econômico tem mais de 23 bi sob gestão e pontualmente ali na nossa célula do Ultra High, que são os clientes com ticket acima de 35 milhões, hoje a gente tem 2,5 bi, que é justamente a gestão mais sofisticada que você mencionou, né? Mas antes de entrar no tema Multifamily Office, eu também acho sempre importante me apresentar na física, né? É isso aí. Porque quando você contrata ou considera ter um profissional, eu acho que é sempre importante você entender se você tem afinidade com ele, né? A empresa é a prestação de serviços, né? E no decorrer desse tempo todo, acho que um dia eu escutei você falando que você também veio de Minas, né? E veio de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Pois é. Eu também vim do interior, né? E vim para São Paulo com 17 anos. Mas era naquela época que você vinha literalmente sozinho, né? Não era que o pai vinha, te colocava no apartamento, procurava a melhor faculdade. Não, a gente vinha com a cara e com a coragem, né? E nesse tempo todo, acho que tudo que eu consegui na minha vida veio através de relacionamento, né? Então, hoje, eu acho que um dos principais pontos, quando eu olho essa trajetória toda, que me deixa muito realizada, satisfeita, é ver o networking de pessoas queridas que eu consegui acumular e cultivar nesse tempo todo. Então, com isso, quem eu sou? Eu sou uma pessoa muito grata a todos os meus amigos, a todas as pessoas que me dão a oportunidade de cuidar delas, do patrimônio, da família. Então, enfim, a gente chegou num momento da nossa vida, eu e meus sócios, que a gente faz com muito amor. Que a gente, né, o que a gente executa hoje, que é a gestão de patrimônio. E aí, já pegando um gancho, emendando na sua pergunta, o que é a gestão de patrimônio, né? Porque pouca gente entende isso. Exatamente. Você disse bem, as pessoas acham que ter dinheiro no banco é fazer uma carteira de investimento, né? Existe um mercado que, de fato, poucas pessoas conhecem. Por quê? Porque esse mercado, ele é relativamente novo, né? É uma estrutura que vem já de uma cultura americana, que lá já existia de uma forma muito mais ativa e que, quando chegou no Brasil, tinha uma régua muito alta, né? Então, quer dizer, para você ser atendido numa estrutura de multifamily office, era o cliente com 100 milhões para cima ali, né? Então, era pouco divulgado, era pouco conhecido.
o mercado foi abrindo, né? E foram surgindo muitas empresas focadas em gestão de patrimônio. E quando você tem uma oferta maior, automaticamente o ticket desce, passa a ser um serviço mais conhecido, mais divulgado, mas ainda assim é uma estrutura mais sofisticada que um banco, né? Ou que um atendimento que a gente chama de assessoria, são os agentes autônomos que também atuam de forma importante nesse mercado, que há um tempo atrás, quando você via ali as notícias que os bancos estavam perdendo recurso para assessoria, então era ali essa ponta de atendimento, porque justamente o Family Office não está nessa ponta de divulgação por ser, por ser um local mais restrito, com pessoas mais restritas e que geralmente não querem exposição, né? A gente estava falando um pouquinho antes aqui, né, do perfil que hoje em dia é muito comum das pessoas que querem se expor, né, que querem ser visualizadas, né, que usam a internet. A gente 90 os seus clientes ao contrário. Não, de jeito nenhum. Eu vou fazer evento, às vezes a gente quer filmar para fazer um vídeo institucional. Eu falo, não coloca ninguém na internet, pelo amor de Deus, porque as pessoas elas não querem divulgar, né? Assim, acho que o verdadeiro o verdadeiro rico, né? Ele não quer ir para o mercado. Medo? Não, sem dúvida. Então, ele quer proteção, ele quer um ambiente ali restrito. E em função disso, inclusive, que quando eu falei que a gente tem no grupo econômico mais de 23 bi e que a gente fez a gestora Ultra High com 2,5 bi, esse foi o principal motivo, porque a gente quis fazer o spin-off, segregar, porque a gente quis fazer uma boutique. Qual que é uma e qual que é outra? Bom, você já conversou aqui com o Fernando. Com o Fernando é a Lifetime, né? Fernando é nosso sócio, né? A Lifetime é uma empresa com 200 pessoas, com 2 lajes, então lá tem um outro perfil, né? Várias salas de reunião que um cliente acaba vendo o outro que está na sala, isso não tem problema nenhum, né? Porque esse é o perfil, né? Já quando você tem uma boutique, um atendimento de cliente ultra high, que é justamente esse cliente que prefere ficar ali escondido, então a gente marca reunião com uma família no dia, assim, Legal. a gente não gosta de marcar várias reuniões, até porque é uma coisa Uma interessante. é a Lifetime, a outra é a Garim. A Lifetime, bom, vamos contar a história. Nossa, eu falei para você que eu tenho história para contar, né? Nossa. Lá. Então vamos dar um passo para trás aqui, né? Eu tenho um sócio, nós estamos juntos há 10 anos, né? Eu sempre falo que ele é o melhor gestor de investimento que eu já encontrei nesses 28 anos e agradeço todo dia por ele fazer parte da minha empresa, porque a gente se complementa de uma forma incrível. Ele tem os 50% ali da gestão, da auditoria, ele é o cara, eu falo que quando ele vê alguém parado na esquina, ele acha que ali é um homem-bomba que vai explodir. Então, ele é extremamente... Ele calcula o risco ali e precifica o pior cenário, que é a função de um gestor, né? Esse é o Fernando? Esse é o André. O André, esse é o André. Na outra ponta está a Elaine, extremamente comunicativa, que fica amiga de todo mundo, e, enfim, que traz todo mundo para cá e que está à disposição 24 horas por dia. É a frente do negócio, né? A pessoa, o rosto da frente é a Elaine. Sim. Isso na Garim. Exato. Então, na Garim sou eu e o André. A gente tem, obviamente, uma equipe, um time, mas estrategicamente a gente também contrata a compliance, risco, back-office da Lifetime, né, para que a gente consiga ficar ali no nosso quadradinho da boutique, focado nesses clientes que não querem aparecer. Mas antes de estruturar a Garim, nós éramos sócios da Lifetime, né, responsáveis pelo Multifamily Office, e estrategicamente a gente entendeu em um determinado momento que faria sentido fazer esse spin-off justamente para segregar o perfil desses clientes. Antes da Lifetime, nós tínhamos sido adquiridos por um banco, né? E a gente ficou um período ali trabalhando com o banco nos observando,
E o banco nos convidou para fazer a fusão com a Lifetime e para que a gente seguisse no Multifamily Office. Porque o nosso histórico sempre foi de carteira administrada, de gestão de patrimônio. Então, a gente já tinha esse DNA, essa bagagem, né? E antes disso, uma outra empresa tinha adquirido a gente. Você fala empreendedorismo, né? Eu vendi a mesma empresa 4 vezes. Essa é surreal. Não, e é interessante porque quando a gente fala eu vendi a mesma empresa, quer dizer, eu nunca vendi meu principal ativo, que são meus clientes. Esses, eles estarão comigo sempre, né? Até quando alguém pergunta, você vai trabalhar até que idade? Eu falo, para sempre. Você acha que eu vou deixar alguém cuidar do meu cliente? Não, ele é meu, né? Então, mas antes... uns 10 anos atrás, nunca vendi os clientes, mas eu tinha uma estrutura e o André, ele tinha uma gestora que veio uma empresa italiana muito grande e entrou no Brasil comprando a gestora dele. Ele se tornou CEO dessa empresa, uma empresa muito expressiva, e depois de um período, ele atuando como CEO, ele falou, não quero mais isso. Eu quero voltar para a cadeira da gestão, é isso que eu sei fazer. Então, ele saiu dessa empresa, me chamou para almoçar, e naquele dia ele falou, o que você está fazendo? Eu quero comprar metade aí. Eu falei, você quer comprar metade do quê? Né? Porque eu falei, ele quer comprar metade, eu pago para ele vir, ele não tem que me comprar, né? Mas tudo bem, vendi. Eu falei, paga aí o que você quiser. Ele fez um valuation pequenininho, porque para mim era muito importante ter o André como gestor da carteira, né? E a gente fez lá uma conta, ele comprou 50% do negócio. A empresa anterior queria que ele voltasse, onde ele era CEO. Não, porque volta. Ele falou assim, não, eu já estou com uma sócia, não vou voltar. Aí a empresa falou, traz a sócia, vamos conversar. E assim, eu já passei por muitas instituições financeiras, né, nesse período, mas sempre olhando o que a instituição seguinte poderia agregar para o meu cliente. E era sempre assim, porque oferta no mercado você tem muita, né? Mas vinha uma proposta, eu falava assim, isso aqui é melhor em quê? Não, isso aqui tá me oferecendo algo que vai agregar para o meu cliente, então vamos, né? E naquele momento eu falei para ele, ai André, não vamos dar, não quero ouvir gestor, não quero ouvir nada. Ele falou assim, não, mas vamos lá que eu acho que vai ser bom, eu acho que pode ser melhor para os clientes. Aí fui lá ouvir, e naquele momento, o que a gente fazia, que era justamente a carteira administrada, que era justamente já a gestão de patrimônio, não era o que essa empresa tinha implantado no Brasil ainda. E essa empresa falou, então vamos fazer o seguinte, eu faço a aquisição de vocês e vocês vêm estruturar aqui o Multifamily Office. Aí eu falei, bom, meu sócio está querendo voltar para a empresa anterior. É igual o cara que quer voltar para a ex-mulher. Deve ser bom o negócio, né? Eu falei, então tá bom. Então vamos lá, eu acho que vai ser legal, vamos seguir nessa linha. E a empresa adquiriu a gente. Uma semana depois, o André, ele chega para mim e fala assim, olha, eu acho que eu não estou me sentindo bem. Tá parecendo que eu fiz um trade com você barato para te vender mais caro ali, né? Então, por exemplo, ele tinha ali me comprado por múltiplo de 3 e um mês depois tinha me vendido por múltiplo de 8. Ele falou assim, não tá certo. Eu vou te devolver 25% da empresa, você fica com 75% e eu com 25%. Falei, legal, né? Bacana. Uma semana depois eu chamei o André e falei, cara, você não é alguém para ter 25% da empresa. Tô te devolvendo os seus 25%, vamos 50-50. E a gente seguiu nessa empresa, a gente teve um período muito feliz ali por 4 anos, até o momento, começo da pandemia, que a empresa tinha uma questão de sistema, que não conseguia entregar, e a gente, numa conversa com o CEO, que é de fora do Brasil, a gente falou, abre nosso no compete, a gente quer sair da sociedade, e ele falou, ok. Nesse mesmo momento é interessante, né? Acho que a gente fez isso de manhã, à tarde já tinha 2 instituições falando, não, a gente quer conversar, quer fazer uma Mas proposta. quando você faz esse disclosing, a sua carteira de cliente volta para você? Eu nunca deixei de cuidar da minha carteira. Ou seja, ela vem contigo. Praticamente, assim, basicamente, você vende a sua expertise, né? A sua inteligência para cuidar daquilo. E você, por exemplo, a gente vai montar um multifamily office.
em algumas situações não tinha nenhuma estrutura. Então, o André monta a mesa da renda fixa, contrata as pessoas, a gente atua com os clientes, até fazendo uma educação ali com as outras pessoas do que é uma gestão de patrimônio, né? Então, a empresa basicamente ela adquire a sua inteligência e a receita da sua carteira, né? Ela não adquire o seu cliente, ela adquire a receita da sua carteira. Óbvio que você tem que ter um contrato bem amarrado, porque senão um dia você sai da empresa, você nunca mais acessa o seu cliente. É isso que eu ia te falar. O cliente acaba migrando para o outro lado. Mas por isso que eu disse que a gente negociou a quebra do non-compete, porque a gente justamente... Se eu não pudesse levar meus clientes, eu ia ficar lá também. Eu não abro mão dos meus clientes, né? Então, a gente negociou, abriu... E naquele momento, era justamente aquele momento de troca de cadeiras no mercado, né? Que um ia lá e tomava a empresa do outro. E a gente recebeu proposta das duas empresas que estavam atuando naquele mercado ali na briga, né? Um querendo levar o que o outro tinha. E dessas duas propostas, elas eram muito parecidas e a gente escolheu a pior. Porque uma travava a gente por 2 anos, a outra travava por 10. E eu falei assim, é nessa de 10 que a gente vai, porque é aqui que faz sentido... aqui que é o nosso DNA, né? Aqui que tem um perfil de banco de investimento, né? E a gente foi para essa empresa e eu vou te dizer, Lázaro... Qual empresa era essa? O BTG. BTG. E eu nunca tive um respaldo de assessoria, eu como cliente do banco, eu nunca tive uma prestação de serviço tão eficiente como eu tenho hoje com o BTG. É interessante, porque assim, eu passei a vida brigando com a instituição para defender o cliente. É lá que você entrou na Lifetime, que a Lifetime já era do BTG, eu não entendi. O BTG ele tem uma participação, né, na Lifetime, e a gente tinha, a nossa empresa ali estava naquele momento plugada no BTG e a gente fez uma fusão, foi uma fusão interna, né? Entendi. E a gente fez essa fusão para que a gente justamente fosse pro Multifamily Office. Multifamily Office. Né? Pra não ficar duas competindo, era isso? Não, é que é DNA diferente. Entendi. Né? Então, a Lifetime, ela nasceu dentro de um formato que era diferente do formato O Multifamily Office. do Multifamily Office. Então, era ali a gente ia juntar inteligência e expertise e tudo isso. Que legal. E O perfil de clientes era semelhante. tickets diferentes, o perfil não era semelhante, porque... vou te explicar um pouquinho do que é... entender como é que funciona. Tá, eu vou te explicar um pouquinho mais do que é um Multifamily Office, então, porque eu acho que... Todo mundo precisa saber. Porque senão a pessoa fica aqui ouvindo e não tá entendendo nada, né? Então, vamos lá. O que é um Multifamily Office? Aliás, a gente começou a falar isso lá atrás e eu comecei a falar tantas outras coisas animadas aqui com você que eu fui emendando um assunto no outro, né? Então, eu tinha dito que isso era um serviço com pouco acesso no Brasil, porque é um ticket alto e hoje você tem uma abrangência maior, mas ainda pouco divulgado e pouco acessado. O Multifamily Office ela é uma estrutura que olha o cliente como um todo. Então, por exemplo, o Lázaro, você me procura para que eu, Elaine, gestora de patrimônio, cuide de você. Então, eu vou olhar a sua parte líquida, eu vou estruturar a sua offshore, se você precisar, eu vou entender qual é a situação da sua empresa, se você tem dinheiro no caixa da empresa, qual que é a orientação, como é que a gente vai fazer, eventualmente, se você tem uma empresa precisando de uma captação, então vamos fazer uma estrutura, vamos emitir uma debênture, vamos emitir um CRA, você está com uma questão tributária que você está em dúvida, então você vem para a gente alinhar isso. E um ponto muito importante onde o Multifamily Office atua é a questão de sucessão, né? Ontem mesmo eu tive uma reunião com a família toda, 5 pessoas que vieram falar de sucessão e aí nos primeiros 2 minutos eu já falei, gente, vamos só pensar no seguinte, né? A gente fala muito de regime de casamento porque a família chega e acha que tudo bem, eu já vou doar para os meus filhos e vou deixar tudo resolvido. Eu falei, ok, mas entre você e seu filho tem sua nora. Ah, mas meu filho é casado com separação total. Tá bom, em vida, né? Mas se acontece alguma coisa com ele?
Se é uma Herdeira não, empresa, herdeira, se é uma empresa, se acontece alguma coisa com ele, a sua nora vai ser sua sócia, né? E aí, quando você começa a mostrar para o cliente o que tem de fato nesse cenário de estruturar uma sucessão, é interessante, mas a maioria volta falando, tá bom, não vou doar, vamos continuar assim, né? Por quê? Porque você pode ter um bom relacionamento com as pessoas, com a família, óbvio, mas você não consegue precificar o que vai acontecer amanhã, né? Então, como proteção de patrimônio, isso é uma coisa importante, né? Para muito, você muito importante. considerar. E o brasileiro, por um povo cristão, na maioria das vezes, acha que casamento tem que ser comunhão parcial e universal de bens para sempre, forever, que senão não amo. Senão o amor está ligado à comunhão de todos os bens, materiais e intangíveis. E é um erro, Não. principalmente para o empresário. Você sabe que a gente tem. Bom, mas a maioria dos clientes que tem esse regime universal são clientes assim 60 mais, 70 mais, né? Depois você já começa a encontrar nessa próxima geração de forma mais consciente, né? Que você tem que se proteger no eventual momento de. Você tem que fazer o contrato quando o negócio tá bom. Né? Exato. Porque quando o negócio começa a ficar ruim, você tem que tá bem amarrado, né? Mas você sabe que tem um caso muito interessante, que é uma pessoa ali do nosso convívio, ele falou, eu vou casar e eu preciso casar com separação total. E a noiva falou, de jeito nenhum, não. Aí ele negociou com ela. Ela falou assim, não, mas eu quero que a gente tenha alguma coisa em comum. Aí ele apareceu no escritório com o sobrenome dela. Eu falei, que é isso? Aí ele falou, não, para que a gente seguisse com a separação total, o acordo foi que eu colocasse o sobrenome dela. Imagina, né? O que a gente não riu sobre isso, né? Mas assim, são as negociações paralelas, né? E então, acho que assim, o que faz o Multifamily Office é isso, é um olhar mais sofisticado, abrangendo todas as necessidades de um cliente. De uma família. De uma família, exatamente. E principalmente estruturar sucessão e trazer o sucessor para o jogo. Isso é muito importante também, né? Uma coisa, pergunta aqui para você. Vem cá, você começou a falar, você fala com a paixão. Quando foi a decisão de entrar para o mercado financeiro? O que motivou? Você acredita que não foi uma decisão? Aconteceu. A hora que eu percebi, eu estava inserida nisso. E é aquela história, né? Ah, foi por acaso. Não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, você acredita em sorte? Eu acredito. Sabe por quê? Eu acredito, assim, a sorte, ela é um conjunto de dedicação, né? Com você estar no lugar certo na hora certa. Eu falo que sorte está relativamente ligada a quantas vezes você joga a moeda. Quantas vezes você se expõe a ela. Exato. Se você está dormindo dentro de casa, você não vai ter sorte nunca. Não, e assim... Se você for para a chuva, se você se expor, se você jogar a moeda, uma hora vai dar cara. Se você jogar 1000 vezes. Não, e tem um outro ponto. Você tem que ter sabedoria para prestar atenção quando a sorte passa, né? Porque a sorte, chamada de oportunidade, né? Ela não vem, bate na sua porta e fala, vem cá, né? Você sabe que eu sempre tive um discurso que era assim, que é aquele mais piegas do mundo, né? Sorte é a junção da competência com a oportunidade. Só que eu conheço, dentro do grupo Optimize, que a gente reestrutura a empresa, eu conheço todo tipo de empreendedor. Tem empreendedor que eu falo assim, que esse cara é um predestinado. Ele fez tudo errado e deu certo. Tudo errado. Ele fez força para dar merda pro lado dele. Não dá. E dá certo. Uma coisa de maluco, cara. E aí eu começo a falar o seguinte, tá bom, mas ele correu um risco brutal. Exato. Entendeu? Então isso talvez ele se expôs à sorte. Exato. Muito, 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 muito. Ele estava ali entre o inferno e o céu o tempo inteiro. Em alguns momentos ele estava lá 80% pro inferno, em alguns momentos 80% pro céu. E isso... Eu falo, cara, como é que você explica isso? Isso não tem competência, comportamento. Que competência? O cara fez tudo errado. É a exposição dele ao risco. Coragem. Um empreendedor, se ele não tiver coragem, ele não é um empreendedor. Vai pra casa. E assim, é muito isso que eu estava falando para você.
Ele se expôs, mas ele teve a sensibilidade de prestar atenção naquele sinal da vida de que ali era uma oportunidade. Eu sei porque isso faz muito, assim, tem uma conexão muito grande com a minha história, porque todas as vezes que eu entrei por uma porta, eu não tinha certeza se ali ia dar certo ou não, mas eu entendia que aquilo era um caminho. Legal. E eu falava, é por esse caminho que eu vou, né? Então aí juntaram duas coisas nessas situações, né? Primeiro, o que eu falei de relacionamento, porque era sempre alguém de relacionamento pessoal que me mostrava um caminho, né? E toda vez que eu olhava esse caminho, eu falava, acho que é por aqui que eu tenho que ir. E aí vem a história da sorte, que não é sorte, né? É um misto ali de... É um misto de oportunidade, de coragem, né? Então, a Elaine Pagani, ela não falou assim, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Tem gente que fala, quero ser médico, quero ser dentista, quero ser administrador de empresa, mas não foi assim, quero trabalhar no mercado financeiro. Muito pelo contrário. Eu lembro que eu era muito nova e alguém me fez uma pergunta e a minha resposta foi, não, mas eu nunca vou trabalhar em banco, então isso não tem problema. Então, era um lugar que eu nunca imaginava estar, né? Mas o negócio foi acontecendo. Um amigo me levou para um banco. E assim, Lázaro, O primeiro emprego foi onde? Banco Pan-Americano. Oh! Do Silvio Santos! Será que a gente... Conselheiro, fiz a venda Não, dele. será que a gente não se encontrou porque eu ia muito Mas naquela... eu fui em 2008 que eu entrei lá. Não. Em 2008 eu já estava, sei lá, na quinta instituição. Foi no Banco Pan-Americano, eu tinha, sei lá, 20 anos. Bom, faz 28 anos, né? E eu lembro que, assim, nada foi fácil. Tudo sempre foi um desafio. Eu lembro que eu entrei no banco, eu não sabia o que eu ia fazer lá. Foi uma amiga que me apresentou e aí contratou e eu estava lá no banco. No primeiro dia que eu cheguei, não tinha ninguém. Era uma filial, não tinha ninguém. Aí eu liguei para a diretora, eu falei, o que eu faço? Não tem ninguém? Mandaram todo mundo embora. Aí eu lembro que ela falou assim, primeiro dia da menina nova, vocês mandaram todo mundo embora? E eu não sabia o que eu... Uma agência, no filial? Como é que é? Porque era aquela área de leasing. Sim, então sim, financiamento veicular. atendia as concessionárias para fazer os financiamentos. E eu cheguei lá e sozinha e não tinha ninguém. Por que eles mandaram todo mundo embora? Porque a filial ali não estava produzindo 300 mil por mês. E eu cheguei no primeiro mês, eu fiz 500, que era o que 5 pessoas da filial ali não conseguia fazer. E aí, o que acontece? Eu tinha que me relacionar com as pessoas da concessionária, porque era ali que ia sair eu ia bater a meta, né? E de repente, eu estava num relacionamento tão bacana com todo mundo, que eu lembro que eles falavam assim, no final do mês, você já bateu sua meta? Eu falava, não. Então, pare de mandar aqui os financiamentos para o banco da montadora, manda para a Elaine até ela bater a meta. Então, eu sempre trabalhei muito. E o resultado disso sempre foi um número muito expressivo, né? Muito. Mas não é porque eu era melhor do que ninguém, é porque eu era focada, dedicada, trabalhava sábado e domingo, um trator, né? Depois do Banco Pan-Americano, um amigo me indicou para o Finasa, que essa história eu lembro tão bem, e tinha uma meta ali que precisava ser batida. E um belo dia parou na frente da agência um caminhão baú. E dentro desse caminhão baú saiu máquina de lavar, TV de tubo de 40 polegadas, que ninguém tinha na época, micro-ondas, geladeira. Eu montei meu apartamento, porque aquilo lá era prêmio de tanto que eu tinha vendido alguma coisa dentro do banco e eu ganhei tudo aquilo. Depois eu fui para o Citibank, depois do Citibank fui para o Unibanco. Dentro do Unibanco, eu fui para uma área do private, que justamente atendia cliente investidor, era o cliente que estava no... Lembra do Niclés? Vai entregando a nossa idade, né? Eram os clientes que estavam ali no varejo, com um ticket de investimento alto, mas que não estavam no private. E que também o gerente do varejo não tinha essa desenvoltura ali para montar carteira e para explicar para o cliente. Então, era uma função de estrategista financeiro. E por que eu estou entrando mais nesse assunto? Porque ali eu fiz a base dos meus clientes que estão comigo até hoje. 25 anos. Eu tenho inúmeros clientes desse período que seguiram comigo. Eu entrei nesse mundo do investimento no Citibank, porque é um banco com essa raiz, né?
Curiosidade, você tem alguém que começou com você lá atrás, investindo, lá, R$ 1 milhãozinho e hoje tem 50, 100? Vários, É mesmo? vários. Eu até brinco com eles, às vezes eu falo, eu comecei a atender, você tinha 400 mil, hoje você tem 30, né? E aí eles falam, nossa, você que fez meu dinheiro crescer, né? Não, mas E tem, se a mulher, não, porque eu pergunto isso, porque isso é uma história legal. É tem. a mesma pessoa, você viu ela enriquecer, virar multimilionária, dezenas de milhões na conta, e quando começou lá atrás era pequenininha. E sabe o que é bacana? Porque assim, eu tenho muitos clientes dessa época. Meu pediatra, de quando eu era criança, não é pediatra, meu pediatra, eu cuido até Que hoje. legal. Isso não tem preço, né? Mas essa questão do cliente que cresce financeiramente, a gente tem um vínculo muito especial porque a Uhum, gente cresceu junto, né? uhum, uhum. Então eu segui um caminho, assim como ele, né? É um caminho de sucesso, um caminho positivo. E a gente um acompanhou a vida do outro, né? Tem inclusive um cliente que eu conheci, ele tinha 400 mil, ele era diretor de uma empresa. Também faz 25 anos. E ele foi de diretor, foi para uma outra empresa, aí virou CEO da empresa, aí virou presidente eles fizeram uma fusão, aí virou presidente da empresa na França. E a gente começou a fazer conta com ele uns 4 anos antes da aposentadoria para ver quanto tempo ele precisaria trabalhar ainda até aposentar. Então a gente fazia aquela conta tal e você precisa trabalhar mais 2 anos. Aí ele bateu 2 anos, ele falou, agora eu vou aposentar. Mas aí apareceu uma proposta, ele esticou mais 2. E um belo dia, no dia 31 de dezembro, ele se aposenta e no dia 1º de janeiro ele acordou e falou assim, não tenho nada para fazer. E agora? O que eu vou fazer? Aí ele falou, vou encher o saco da Elaine. Aí ele, todo santo dia, ele ligava para falar do extrato. Então ele queria discutir, ele virou especialista em extrato. Muito interessante. Aí eu falei para ele, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar um emprego para você parar de conferir extrato. Aí ele acabou virando conselheiro de empresa também, né? Mas são histórias assim de uma vida, né? E esses clientes, eles foram me acompanhando também na minha trajetória, porque depois do Unibanco, também sempre um amigo, Lázaro, me apresentou o Banco Modal. Banco de Sim. investimento. Aí eu falei, bom, banco de investimento vai ser melhor do que uma plataforma aqui como o Unibanco, que tem um viés de varejo. Então, fui para o banco de investimento. Pega todo mundo, leva para o Banco Modal. E esses caras de vez em quando estão te acompanhando para esses bancos todos, né? Todos. Que legal. Todos. Tem um que falou assim, se você mudar de novo, eu não vou. Imagina que não vai você vai para onde for. Aí a gente ficou ali, era uma fase que o Modal, ele tinha fundos multimercados. E era um período que fundo multimercado entregava 300% do CDI. Então estava todo mundo muito feliz. Mas aí, nesse momento, os clientes começaram a trazer demandas maiores do que uma plataforma de banco de investimento com o foco único, que era a gestão de fundos, oferecia. Falei, preciso ir para uma plataforma aberta, que é justamente aquele perfil de gestora que não tem produto próprio e que olha o mercado todo. Fui para essa plataforma aberta. Ficamos uns 5 anos lá, leva todo mundo, né? Depois disso, era uma empresa espanhola que deveria receber um aporte importante da Espanha para expandir o private, mas entrou 2008 e foi o inverso, né? Acabou o dinheiro na Espanha, o Brasil tinha que mandar dinheiro para lá e a gente falou: esse negócio não vai andar, esse projeto não vai sair do lugar, vamos pegar todo mundo que está aqui, né, trabalhando juntos aqui no Family Office e vamos montar o nosso Multifamily Office. Então Foi aí que você virou foi aí, empresária. foi aí que de fato assim, você na verdade, você acaba sendo um empresário quando você está num banco o tempo todo, porque todo dia primeiro você começa do zero. Mas aí você é um intraempreendedor. Exato. Porque assim, você começa do zero, né? Então você tem um mês ali para fazer tudo acontecer. Então você é empreendedor do teu pequeno negócio ali. Mas nesse momento foi quando de fato eu coloquei o CNPJ ali, né? O CNPJ da Elaine na frente.
A gente ficou por um bom período ali, mas eu também precisava atender os clientes sempre crescendo, olha isso. E aí eu precisava de uma estrutura ainda maior para atender o cliente. O que é uma estrutura ainda maior? Cliente demandando FIP, FDIC. Então, você precisa de ferramentas para poder atender esse crescimento de clientes. Migrei para uma outra casa, leva todo mundo. E aí foi nesse momento que eu conheci o André, meu sócio, que aí vem essa história dele me comprar, eu devolver, né? E de lá para cá essa história. E agora a Garim, que é o momento, eu diria, mais feliz, mais tranquilo, né? Aquele momento que você está num lugar que você está realizado. Hoje a Garim quem toca, você e o André? Eu e o André, eu sou CEO e ele é o responsável pela área de gestão. COO, Operation Office. Na verdade, não, porque o negócio dele seria o CIO. CIO, ele é o CIO e o COO, que é o que resolve os problemas, ali tem uma outra pessoa também que... Hoje você falou, a carteira da Garim é de quanto mesmo que você falou? 2,5 bi. 2,5 bi, a carteira da Garim. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um helpdesk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Deixa eu te falar uma outra coisa, vamos lá. A gente falando agora de Garim. Você me falou que o Family Office está ficando um pouquinho mais popular nos últimos anos, mas até bem pouco tempo atrás, literalmente ninguém sabia falar. Family Office o cara já não conhecia. Se falasse Multifamily Office, aí o cara conhecia muito menos. Está expandindo um pouco mais. O que o cliente nosso que está aqui, ele pode esperar da Garim? Ô Lázaro, é interessante, porque é óbvio que você não pode se colocar numa situação de que eu sou único e o que eu faço é exclusivo, porque o mercado é amplo, mas assim, o nosso DNA, ele segue num formato que eu não vejo o mercado oferecer. Obviamente deve ter alguém que oferece, mas não é o que você encontra no mercado, que é o DNA de preservação de patrimônio. E esse é o principal foco da Garim, preservação de patrimônio. Né? Você vai me perguntar o que é preservação de patrimônio? Também. Porque o nome é auto-intuitivo, mas é bom você explicar pra galera. Eu descobri uma coisa na vida, cara, que a grande deficiência é minha. Eu comunico com as pessoas, achando que as pessoas do outro lado da mesa estão pensando o mesmo que você. Eu sei. Eu faço isso o tempo inteiro. E às vezes a pessoa que tá do meu outro lado tá assim, o que esse indivíduo tá falando? E aí tem um problema e eu só vou descobrir depois. Porque o indivíduo do outro lado também não me fala que não entendeu. Eu sei então, exatamente o que é isso. Preservação de patrimônio, para mim, pela língua portuguesa, é uma coisa só, entendeu? Mas é muito legal você explicar depois. Mas eu vou te contar como você chega nessa preservação de patrimônio, que é o que todo mundo pensa. Legal, meu patrimônio vai ficar ali protegido. Mas como é que a gente faz para que isso aconteça? A gente tem uma postura de gestor. Se um cliente chegar ali na Garim e falar, eu quero uma carteira moderada agressiva, e a gente entende que o mercado não está sinalizando que esse é o melhor caminho, a gente não vai fazer o que o cliente quer. A gente vai explicar para o cliente que a gente entende que o posicionamento dele não é adequado com o que a gente acredita no mercado e vai enquadrar ele na nossa caixinha conservadora. Se o cliente falar, mas esse não é meu perfil, eu quero comprar e vender ações, como a gente já falou algumas vezes, nós não somos para você. Procure um outro lugar que tenha o seu perfil. Esse perfil não é o nosso. E colocando todo mundo ali nessa caixinha do perfil conservador, obviamente que se em algum momento o mercado sinalizar que faz sentido colocar o pé em renda variável, a gente vai fazer isso, mas assim, 3, 4, 5% da carteira, né? É um risco calculado. E como a gente
toma cuidado para que esse patrimônio ele seja mantido de forma segura ali no período que a gente cuida. Na verdade, o período que a gente cuida é basicamente as pessoas vêm e não vão embora nunca, né? Mas a gente tem algumas estratégias. Por exemplo, a gente só coloca ativo direto na carteira. O que é isso? A maioria das pessoas investe em um fundo de investimento. Esse fundo de investimento compra ativo. Ou esse fundo de investimento compra outro fundo, que compra outro fundo, vira uma cascata, né? Por que isso? Aliás, é interessante, porque quando você tem essa cascata, o gestor ganha uma taxa de administração maior, porque pensa, você investe num fundo que tem taxa de 1%, que investe no outro que tem taxa de 1%, e assim vai, é a cascata. Então, financeiramente, isso é muito interessante para a instituição, mas para o cliente, não. Por alguns motivos. Por quê? É uma estrutura que fica mais cara e é uma estrutura que você nunca sabe onde você investiu o seu dinheiro. Por quê? Porque se o mercado sinaliza que o dólar não é mais um investimento adequado, seu fundo pode estar comprado em dólar, você nem sabe, né? E na verdade, também a ponta da cabeça de um gestor pode ser inversa da cabeça do outro gestor. Então, você ganha em um, perde em outro. No final, essa diversificação nesse formato acaba acabando com a tua rentabilidade, né? Quando você investe em ativo direto, que é justamente pular essa parte do fundo, porque carteira administrada você pode pular essa parte, né? Primeiro que você economiza nessa questão da cascata da taxa. Segundo, que você consegue saber exatamente o que você está comprando. Então, por exemplo, a gente tem uma estratégia, nesse momento a nossa cabeça é 80% imposto fixado, 30%, 20% em inflação. Então, vamos montar essa estratégia. Dentro dessa estratégia, a gente tem um critério de análise de risco muito importante. Qual tipo de ativo a gente pode comprar? Só empresa listada, que você sabe muito bem, né? Você olha o balanço de uma empresa fechada, você nunca sabe o que tem lá dentro, né? Total. Então, a gente tem critério de análise de risco, tem que ser no mínimo AAA. A gente tem um corte ali. Vocês botam dinheiro em private equity também, não? Não, a gente odeia isso. Não é o nosso perfil. O produto é ruim? Não, o produto não é o nosso perfil, não é o que a gente acredita, né? Então, a gente acredita muito na renda fixa, no ativo direto. Deixa eu te fazer outra pergunta, né? Duas, na realidade. A primeira delas é a seguinte: você sabe que quantas empresas iguais a Garinho BTG participa? Muitas não. Sabe por quê? Outro dia um cara tentou me roubar de você. É mesmo? Ele não ia conseguir. Eu recebi um telefonema do nada. Te assediaram? Cara, Lázaro, e aí e tal, não sei o quê. Aí começou a conversar. Eu falei, cara, hoje quem cuida de mim é a Garinho Multifamily Office. Aí ele falou, pois é, eu também sou do BTG, eu faço exatamente a coisa que ele faz. Se você quiser que a gente experimente. Aí eu falei, cara, não dá, entendeu? Porra. Aí falei isso pra ele, eu achei estranho. Eu falei, ué, pra mim o BTG só tinha Lifetime e vocês. Tem outras não, né? Não, eu vou te explicar o que é isso. Isso é muito comum. Eu recebo ligações dessa constantemente. Por quê? Esse mercado que começou com a XP de assessoria, de agente autônomo de investimento, o que significa? Inclusive a regulação, a regulamentação de CVM, ela é diferente para um multifamily office e para uma assessoria. Como funciona uma assessoria? Você vai lá, se pluga em uma instituição que pode ser a XP, que pode ser o BTG. Você tá falando que esse cara é um cara de assessoria, não de multifamily office. Assessoria. Entendi. Por quê? Aí ele pega uma lista. E ele falou que é igualzinho você, sabia? Porque ele nem deve saber o que eu sou, né? Então, mas esse cara é um cara de assessoria que está ligando para o cliente para tentar fazer uma captação, né? De forma ativa. É assim que funciona. Então, quando ele fala eu sou do BTG, é porque ele está plugado no BTG como uma plataforma. Aí eu falei de você, ele falou assim, não, eu faço exatamente igual, também sou multifamily office. Ele não falou que faz melhor? Não, falou não. Ele falou exatamente igual, que podia testar. E se eu te fazer outra pergunta? Você já me falou que diferencia, eu te contei que isso foi uma curiosidade, né? Você já me falou que os caras ficam tentando, você não explicou agora. Preservação de patrimônio. A palavra é justamente isso, porque você é muito conservador, é isso? O fundo preserva o patrimônio, porque as atitudes são conservadoras. Porque corre risco com o patrimônio do indivíduo. É assim, não existe você nunca correr risco, porque você pode investir numa
Americanas, que é uma fraude, e você pode ter um impacto negativo com isso. Mas o que você busca é preservar o patrimônio. Entendi. Traduzindo isso em rentabilidade, Mas por exemplo. quem cuida... Acho que a Patrícia fica com você e com o seu time, e o meu é o Walter, né? É o Walter, né? O Walter, há um pouco tempo atrás, eu liguei para ele e falei, Walter, baixou o negócio aí, né? Ele falou, confia, 15 dias volta. Quando eu olhei, voltou os 15 dias, entendeu? E outro dia eu pedi ele uma coisa, falou, cara, tem um amigo meu, mesma situação essa. Pô, ele tá conseguindo tanto de taxa. Ele falou, tá mesmo, se você quiser eu ponho, mas é um risco ferrado. Eu falei, não, você falou para mim. Você falou, tem alguém lá ganhando 15% ao mês. Eu falei, você quer? Porque o nosso negócio é conservador, né? Não, ele falou para mim, você quer? Eu faço. Mas o risco é seu. Eu falei, não, desculpa, vamos deixar quieto. Pois é, mas assim, um ponto que a gente fala, que acho que é importante também colocar quando você fala para o cliente, o que eu faço é preservação de patrimônio. Sim. Você perguntou, é private equity? Não. FDIC? Não, nada disso. É título direto. E aí, quando a gente faz isso, também tem assim, o controle de expectativa é muito importante, né? Então, o que a gente busca? A gente busca 120 do CDI. É isso. Ah, mas eu quero que você me entregue 150 do CDI. Cara, isso não é uma carteira conservadora, isso não é gestão de preservação de patrimônio, porque eu vou ter que correr risco nessa sua carteira para entregar esse resultado. Eu não vou, não é meu perfil. Então, assim, você quer manter seu patrimônio, buscar 120 do CDI. Graças a Deus, desde que eu tô com o André, a gente nunca entregou uma carteira abaixo do CDI. E a nossa média... eu descobri por um desses clientes que um dia chegou, arrancou um papelzinho lá e começou a ler ano a ano, e eu descobri que a nossa média ali tá 120 do CDI mesmo. Mas pode até ser que um ano entregue 130, 140, mas vai compensar o ano que o mercado tá mais difícil e roda 100. Então é isso. O cliente que fala, não, eu quero... Sabe um erro muito interessante? Assim, as pessoas querem especular, ir para o mercado de renda variável para recuperar dinheiro que perdeu. É o grande erro, E talvez tenha risco de perder mais. Mas esse é o ponto, porque a pessoa, ela está emocionalmente abalada e ela quer recuperar aquele recurso e ela acha que entrando no risco é a única forma de ter uma rentabilidade importante e recuperar o que perdeu. Você sabe que vou contar uma história para todo mundo aqui, mas no ano 2018, final de 2018, um amigo meu me liga assim, instituição tal tá me dando X% ao mês. Eu falei, o quê? 5%, 4,5% líquido, 5% ao mês. Eu falei, você tá doido, velho? Não é possível, tá? Vou te dar o telefone do cara. Liguei pro fulano. Falou, fulano. Ele falou, tô. Ele ganha comigo aí já 6 meses, se você topar. Falei, vamos fazer um negócio. Quero fazer um teste contigo. Vou te dar X. Dei X pra ele. Deu R$1 milhão. 5%, 4,8%, 4,7%, 5%. Falei, opa, vou por 2%. 5%, 4%, vou por... E fui pondo, meu. Chegou na pandemia. Perdeu tudo. Perdi o principal. Eu vinha ganhando durante mais de um ano 5, 4,5, 5, 4,5, 5, pau. Falei, gente, esse negócio, pelo amor de Deus. Entrou pandemia. O meu principal foi na metade. Eu parei de olhar o aplicativo do cara do banco, não queria nem olhar aquele aplicativo mais. Esperei. Quando eu recuperei o principal, eu tirei tudo. Fez muito bem. Aqueles 5 que eu tinha ganhado durante o ano, eu rasguei ele. Na hora que voltou o principal, que foi o que eu tinha aportado, eu tirei tudo. Tirei tudo. Uma outra instituição financeira, óbvio, não é o BTG, né? A Garine, nada. Naquela época a gente não tinha nada junto. Mas aí me fala uma coisa, aí é um pouco de ganância às vezes, sabia? Então, eu sabia que era alto risco, só que o alto risco não caía, aí eu falava, tá bom, esse alto risco. Mas eu falaria ganância, mas eu quis ser aqui, né? Foi ser mais educada, né? Eu falei, eu não vou falar que ele é ganancioso, mas isso é um grande erro. Erro? Tem alguns erros. Pior que o cara do outro lado, ele punha mais gasolina em mim. Esse cara me ligava dinheiro todos os meses. Entendeu? Porque eu fui colocando o principal e ele falou assim, mas não sobra caixa aí, não? Falei, sobra. Igual, por exemplo, eu ligo pra você e falo, esse mês sobrou caixa, manda o caixa, né? Ele começou a fazer aquilo, porque eu falava assim, esse outro aqui eu não quero mexer nele. Tá lá, conservador. Esse tá no risco. Mas o caixa eu vou mandar. Aí todo mês eu mandava o caixa. Pouco que a gente faz hoje. Manda o caixa aí, vai. E fui fazendo. Quando deu choque, moça, eu falei, mas foi a metade, assim, o foco.
É. Porque era alto risco. Deu certo durante 1 ano e pouco, mas depois, 1 hora, a vaca vai pro brejo. Não tem Demorei mágica. mais ou menos 1 ano e meio para recuperar o principal. Aí eu tirei, eu não quis esperar. Espera que vai voltar tudo que você ganhou. Eu falei, não, de boa, tirei. Não, você fez bem. Você foi ganancioso, mas depois você foi Depois eu falei, pô, inteligente. aí fui pro outro lado e aquela conversa que a gente tem. Para ajudar a turma que está ouvindo a gente a fazer uma boa gestão do dinheiro suado que ganha, o que você acha de criptoativos? Não tá dentro do nosso mandato. Mas assim, opinião pessoal de quem entende muito de investimento. Porque eu vou dizer para você o seguinte, todo mundo me pergunta, por que você não tinha dinheiro em cripto? É que eu botei um dinheiro agora lá e perdi um bocado. Mas assim, porque eu não domino, eu só coloco grana naquilo que eu domino. Se eu não domino, eu não faço, né? Então, E aí um dia, de tanto um amigo que você conhece, próximo, cliente seu que eu indiquei, que faz isso o dia inteiro, põe que eu quero ver. Pus, rapaz, o negócio foi assim, foi eu pôr, caí 20%. Falei, eu sou azarado. O que merda é essa, entendeu? não, eu tenho cliente que comprou Bitcoin lá no começo, que hoje tem 12 milhões de reais em Bitcoin. Mas é que assim, aí a gente volta pro perfil. Você tem que ter muito sangue frio para não sair ali do seu propósito. Por exemplo, faz 4 anos que a Faria Lima vem com esse discurso. Dinheiro em renda variável, o Brasil tá barato, e a gente está firme no nosso propósito de falar, não, taxa de juros ainda é um custo de oportunidade muito interessante para você deixar esse dinheiro na mesa. Faz 4 anos que a gente está seguindo na renda fixa, buscando taxa de juros. Quando você... E tem um ponto importante, né, que é o que a gente falou do alinhamento. A gente senta com cada cliente e fala, o negócio é o seguinte, sua carteira tá buscando a oportunidade ali, o custo de oportunidade da renda fixa. Mas você pode acordar amanhã e ver que a bolsa subiu. Se você achar que você vai ficar desconfortável porque você está fora daquilo, então a gente tem que entender isso agora. Ou você prefere ficar aqui nos teus 120 do CDI, na tua preservação de patrimônio, e se a bolsa subir, você vai falar tudo bem, né? Todos os clientes falam, não, eu tô feliz aqui, não quero mais ficar oscilando, né? E aí vem justamente a resposta da criptomoeda. Como é que a gente vai seguir uma linha de aderência com um papel com tanta volatilidade? Não dá. Então, as pessoas... E tem alguns clientes que falam, mas eu quero. Aí a gente fala, não tem problema, a gente faz a carteira B. A carteira B você compra o que você quiser. E a outra, a carteira principal, a gente toca, porque depois eu não quero que você venha falar que a culpa é nossa quando a sua carteira tiver volatilidade. Então, quer brincar, vai ali, aqui na nossa caixinha você não mexe. Mas o que acontece, você vê, né, é interessante, porque hoje qualquer podcast que você abre sobre o mercado financeiro é sobre criptomoeda, renda variável. Bolsa, aplicação, tradar. Então, você já escutou algum podcast sobre renda fixa? Não. Não tem. Todo mundo Sabe por quê? é tradar, Então, mas é que o profissional da renda fixa não é sexy você trabalhar com renda fixa. Então, a gente lá, quando precisa contratar alguém para a mesa, a dificuldade é gigante. Porque esse profissional, ele tá numa escassez gigante, porque é old school, né? Não é, certo. Renda fixa não é sexy, não é sexy. mas é menos arriscado. Pois é, mas Vamos fazer uma comparação? Vamos. A renda fixa é a mãe dos seus filhos que vai ficar com você há 30 anos. Uhum. E a bolsa e a cripto é a amante feroz, mas que a qualquer momento ela vai ferrar sua vida. Exatamente. É aquela que passa na sua frente e você fala, opa, quero ir ali, né? Mas você não sabe o que vai acontecer. Não sabe acontecer. Pode, inclusive, levar seu dinheiro embora. E eu falo o seguinte, cara, a gente pode correr risco em outros lugares. E o empreendedor já corre risco, pelo amor de Deus, exatamente. Natural da vida. E eu falo, puxa vida. A pergunta era essa, porque, porra, todo mundo quando fala em crescer patrimônio, o que o pessoal fala? Ações ou cripto. Pois é, mas é aquilo que eu falei, é o erro do imediatismo, né? O erro... E essa nova geração, ela tem muito esse lugar de não ter paciência, né? De querer as coisas... de querer as coisas de forma imediata e muito acima do que é o correto, que o mercado entregaria. Quer dizer,
é a tua história da ganância, né? Você foi lá, você buscou 5%, uma hora você falou, e aí? Não tem mágica, Álvaro. Isso é uma hora bomba. Lázaro, não tem, desculpa, não tem mágica. Deixa eu fazer outra pergunta que eu faço para todo mundo. Aliás, só 2 pessoas do mercado financeiro passaram aqui no Padrinho, né? Você é a segunda e a mesma pergunta. Qual a recomendação você dá para uma família empreendedora para diversificar? Quantos por cento em imóvel, no negócio, no banco? Qual a diversificação que você acha segura? Que pensa o seguinte, galera, você tem o dinheiro que é do risco, que é o dinheiro que está no caixa da sua empresa, mas eu falo que se você domina seu setor, pelo menos você tem um certo controle sobre ele. Ah, eu quero botar em ações, em criptos, cambal, é um dinheiro de alto risco. Eu não chamo isso de risco. O da empresa é risco. O da cripto e ações é alto risco, porque você não tem controle, você não domina. Pelo menos a empresa, você tem 80% dos fatores críticos de sucesso nas suas mãos. Esse aqui você não tem nenhum. Você tem que contar com a competência de alguém, não a sua, certo? E hoje você tem uma renda fixa, você tem imóvel, você tem várias formas. Qual uma recomendação de quem tem 28, além recomendação, né? Vai lá pra Garim, tá? Eu posso falar ao seu cliente. Vai lá pra Garim. Além dessa recomendação, qual recomendação você dá que é uma coisa segura para um empresário, para uma pessoa física bem-sucedida cuidar do patrimônio dela? Porque tem gente que coloca tudo em imóvel, eu acho isso uma merda. Você é rico, mas você não tem liquidez. Aliás, você não é rico, você só tem patrimônio. Mas vamos lá, vai. Dá uma opinião sua, 28 anos de segmento. O que você faria? O que a Elaine faz com dela? Que faz isso? A Elaine tem uma experiência grande no mercado imobiliário. Então, para decepção de muitas pessoas, eu vou falar Sim, o que eu vivo desde 2009, quando, antes do mercado imobiliário passar por aquele boom, nós criamos uma carteira. E a nossa ideia era, a gente entra na SPE, que é o momento antes do lançamento, né? E no lançamento do empreendimento, a gente sai. Então, a gente vende a nossa posição para o cara que chega lá no plantão para aquisição. A gente surfou toda essa alta do mercado, a gente ganhou um dinheiro importante, foi muito bacana. E o que a gente fazia, eu lembro que a nossa turma ali, o nosso grupo de investimento imobiliário, ele foi aumentando. Chegou um determinado momento que o incorporador me ligava e falava, eu vou lançar um determinado prédio. Eu falava, eu fico com 50% e você fica com 50%. Depois a gente vai pro plantão. Só que você vende, você é a primeira a sair no plantão, é isso? No plantão você abre e todo mundo sai, né? Então, quer dizer, você não pode dar preferência, mas assim, toda a posição que vai para o plantão é a posição de investidor, e a gente tem 50% daquela posição. Quando eu falo todo mundo assim, é você com 50% que sai ali no plantão. Se o incorporador quiser ficar, o problema é dele. Exato, e o cliente que chega lá para adquirir o apartamento, ele vai comprar o nosso investimento. E a gente pegou, eu lembro que teve um investimento que a gente fez em agosto, 3 meses depois, abriu o plantão, a gente ganhou 40%. Porque era justamente aquele momento. Então, e a gente pegou esse boom, a gente ficou com uma carteira muito grande no mercado imobiliário, porque, poxa, né? Nossa, mãe. Ganância também, né? Vamos lá, vamos ganhar mais. Mas, o que acontece? Chegou um momento, se eu não me engano, governo Dilma, que o mercado imobiliário começou a andar de lado. Então, o que a gente falou? Então, não vamos sair no plantão agora para esperar o mercado imobiliário voltar. O mercado imobiliário não voltou e os prédios ficaram prontos. E isso gerou uma carteira imobiliária com 150 imóveis. Então, o que eu tive que fazer? Você acha que eu ia chegar para o meu cliente que tem 200 milhões comigo e tem um apartamento aqui e falar, tô a chave do seu apartamento no contrapiso? Imagina. Não! O que eu tive que fazer? Falei, bom, e agora? Eu falei assim, eu vou deixar esses apartamentos prontos para locação no perfil de hotelaria, que o cliente chega só com a roupa do corpo, o hóspede, e se hospeda. E naquele momento, então, eu fiz a obra ali, né? Teve um determinado momento que eu estava com 8 arquitetas trabalhando, e aí eu também mandei todo mundo embora, porque a arquiteta, mercado financeiro, ela queria colocar um monte de gaveta, eu não queria. E, enfim, eu falei, não, vamos seguir com o olhar de investidor. E a gente deixou essa carteira imobiliária pronta para locação. E assim a gente começou a fazer, alugar. A sorte ali é que a gente ficou com uma posição, 50 apartamentos num prédio, 40 no outro prédio, então ela é uma posição de fácil gestão, né? E tudo na Faria Lima,
Então, também é um mercado que eu acho que quando você vai investir no mercado imobiliário, você tem que ir para Manhattan, né? Não adianta, o mercado cai, ele cai menos, o mercado volta, ele volta mais. E então a gente seguiu com essa estratégia de locação até encontrar uma empresa que eu dei graças a Deus que alugou nosso portfólio todo, né? Fechou. Era uma empresa que estava recebendo um investimento, era uma startup que recebeu um investimento de 50 milhões de dólares, naquela época que o dinheiro voava, né? Qualquer startup recebia ali 50 milhões, você falava, né? O que tem ali, né? E para crescer no Brasil nessa parte de hotelaria. Aí eu procurei o CEO que eu conhecia, eu falei assim, cara, é o seguinte, você precisa crescer, você tem o dinheiro, só que se você não tiver apartamento, você não vai para lugar nenhum. Faz o seguinte, aluga a minha posição e vai trabalhar no mercado. Era uma posição muito boa, né? Pelo perfil ali que a gente fez de decoração, de estrutura. Ele falou perfeito. Então, ele alugou toda a nossa posição e foi fazer hotelaria. Ele era foi nosso remunerando inquilino. seus clientes. A gente tinha um aluguel fixo. Então, eu resolvi ali toda a carteira imobiliária. Uma pergunta de leigo. Se no momento desse eu tento desmobilizar um dinheiro meu que você colocou aí de 40 milhões, como é que faz? Então, mas esse é o ponto. Tô contando tudo isso para te falar da minha experiência, para chegar no ponto do investimento imobiliário faz sentido ou não. Bom, se é um porto seguro ou não. Pois é. Então, assim, o que eu tô com... Eu tenho a minha carteira própria na minha holding patrimonial nisso. E eu tenho a carteira do Family Office que eu acabo cuidando de tudo, né? E que até hoje a gente tá lá nessa toada aí de tocar um negócio imobiliário. Eu planilho tudo, né? Eu tenho todo tipo de planilha para você imaginar. Eu tenho esses imóveis desde que eu adquiri. Lembra que eu adquiri na SPE como investidora? Então, o apartamento que custava 17 o metro, eu entrei a 11,5. O que eu fiz? Joguei nessa planilha, joguei depois custo de cartório, custo de obra, corrigi. Até o lançamento, eu corrigi no CDI. A partir do momento que o imóvel ficou pronto, eu comecei a corrigir no IPCA, porque eu falei, começa a gerar renda. Quando você coloca essa linha do tempo, você não bate o CDI, tá? Então, primeira coisa, diversificar imóvel é mais rentável do que você deixar no mercado financeiro? Não, é uma diversificação. Mas se hoje aparecesse alguém para falar, eu quero comprar todos os seus imóveis, eu falava, leva tudo. Né? Eu falaria, leva tudo. Por quê? Porque o imóvel ele vem com outras questões que deixam que deixa a posição imobiliária num lugar menos interessante do que a liquidez. Então, e isso é muito, essa questão da posição imobiliária, eu acho que é muito assim dos nossos pais, nossos avós, fazenda, por exemplo. Você não podia vender fazenda no interior, porque se você vendesse a fazenda, você estava quebrado, né? Então, eu peguei ali muitos clientes que eu tenho ali na faixa dos 50 anos, que o pai tinha fazenda e eles não tinham dinheiro para fazer inventário. Então, essa cultura de ter liquidez, ela já vem se formando de uma forma mais consolidada nas gerações atuais que não querem mais manter a posição imobilizada. Então, se você perguntar, investimento imobiliário é bom? Eu vou te responder que ele é uma forma de diversificação para quem gosta do tijolo, mas eu não faria. Eu também não. Não faria. Vou dizer para você, eu acho que você tem que ter sua casa, liquidez e coisas que gerem dinheiro para você. Gerem remuneração. E que você saiba fazer. Opinião pessoal minha de leigo do mercado financeiro. Em 56 anos de vida, acho que eu nunca ganhei dinheiro com imóvel. Nunca. Eu tive vários. Teve uma época que se um amigo meu me pedisse dinheiro emprestado, eu falava, não tem, porque eu tô tentando vender meu apartamento, eu não consigo. Eu falei, então quanto você quer no apartamento? Vale 10? Porra, você tá precisando de dinheiro? Tá, 9,5 eu pago. 9, comprava. O outro vinha, tô precisando de dinheiro, tá difícil, não sei o quê, tal. Porra, não emprestar dinheiro para amigo, esquece. Amigo não me pede dinheiro que eu não empresto. Entendeu? Não perde o dinheiro e perde o amigo. Aí, mas eu tenho isso para vender. Vou lá ao mercado, o mercado vale 10. Também não quero explorar meu amigo. Quer 9? Te pago agora. Comprava. Chegou uma época que eu tava com tanta coisa improdutiva. Improdutiva. Olhar para aquilo e falar, o que você que trouxe? Aí fui vender.
vendi mais barato que eu paguei com os amigos. Sabe por quê? Eu descobri que eu dava deflator de 10% para não ferrar o amigo. Só que na hora que eu queria vender, o mercado me pagava com deflator de 20, 25. É. Cara, eu nunca mais fiz isso, Elaine. Nunca Mas você mais. sabe que eu tenho uma outra experiência, que é o seguinte, em um desses prédios aí, que a gente tem uma posição de, acho que 42 apartamentos, eu tinha colocado 2 imóveis meus para venda. E ali eu falei, não, eu quero sair dessa posição, eu abri, acho que 25% do valor. Eu liguei para um amigo, falei assim, você gosta de posição imobiliária? Leva meu apartamento. Mas você vai fazer esse preço? Eu falei, vou, pode levar. Ele ficou com o apartamento, tá lá até hoje. Aí tinha um outro imóvel à venda. E a pessoa falou assim, você é louca, você vai vender o imóvel por esse valor? Eu falei, daqui 2 anos, esse valor que eu vendi o imóvel, ele vai render e vai ter um montante acima do que o teu Vai pagar. apartamento está valendo. Mas será? 2 anos depois, esse outro apartamento foi vendido. E eu tinha uns 10% a mais do que foi o valor que ele vendeu. Então, é isso que você, infelizmente, hoje você vê na linha do tempo, a não ser que seja um imóvel nicho. Vou comprar uma casa pé na areia. Vou comprar um imóvel no Jardim Europa, que é nicho. Vou comprar uma casa, enfim, num residencial perto de São Paulo. É nicho. Imóvel nicho é diferente. Então, tirando o imóvel, qual a diversificação que você recomenda? Eu acho que a gente tem que ter. Não é uma diversificação para procurar rentabilidade, mas é o tal seguro, né? A gente tem que ter uma diversificação numa conta offshore, né? Porque quando você compara a rentabilidade, obviamente que a carteira do Brasil vai andar muito mais. Mas é a posição de proteção, né? Então, eu acho que isso faz parte do portfólio. Você tem que Mas se eu te falar um negócio, quem mandou para a posição offshore a dólar 3 e pouco, ficou feliz pra caramba na linha do tempo. Posso falar? Não. Sabe por quê? Quando você coloca o dólar a 3 e pouco, hoje está mandando 5,60, né? Só que o que você ganhou de juros com dinheiro aqui vale mais a pena você mandar o dólar hoje a 6 do que tem. Aquela do passado, né? Você já botou isso na planilha. Opa, o tempo todo. O tempo todo. Tem cliente que fala. A gente gosta de fazer remessa em tranches, né? Então tem cliente que fala, mas eu vou. Agora o dólar bateu 5,30. Eu mando mais agora, o dólar vai cair, não vai. Aí a gente faz uma conta. Fala, ó, se você mandar daqui a um determinado tempo e o dólar estiver a 7, é a mesma coisa de você mandar hoje a 5,30. Porque você vai capturar toda a rentabilidade do período. Eu tenho um cliente que trouxe toda a posição na época que o dólar estava a 1 e pouco. E ele não dormia, porque toda reunião ele falava, meu Deus, o dólar... Aí a gente colocou isso na planilha. Ele ganhou mais trazendo a posição no dólar a 1 e pouco do que se tivesse ficado lá. Porque a taxa de juros passa em cima de tudo, Lázaro. O Brasil é um país inflacionário. Exatamente. Né? Então, é muito difícil competir com juros. Então, vamos lá. Você já me falou isso aqui, eu ia fazer uma pergunta. Para quem quer proteger ou construir, quem quer proteger o que já construiu, quais os conselhos você dá para ele? Eu tenho um conselho também. Além desse? Além. Vamos lá, bora. Qual conselho? Não vá almoçar com o cunhado no domingo. A carteira do cunhado sempre tá melhor do que a tua. Exatamente. Aí liga para você depois. E na segunda-feira ele liga, meu cunhado tá ganhando mais dinheiro do que eu. Vamos desmontar minha carteira. O cunhado é um problema. É um problema, é verdade. Como eu com aquele amigo, né? Então, você com o amigo. Liguei lá, liguei para você e pro Walter. Falei, o fulano meu tá em posição parecida com a minha, no mesmo lugar, mesma coisa, e tá ganhando muito mais do que eu. Não, e é interessante que esse cara não perde dinheiro. Ele ganha muito e não perde nunca, né? Aí o Walter falou, ele não mentiu pra você, é verdade. Você quer risco de triplo, não sei o que. Eu falei, não, acho que é melhor ficar quieto aí, vai. Não vamos mexer com esse troço, não, entendeu? 2 segundos na ligação você já falou, tá tudo bem. Tá tudo bem, deixa pra lá, entendeu? Eu não quero correr esse risco. Deixa eu fazer outra pergunta, que é curiosidade nossa, né? A gente já contou aqui, Garim, vocês trabalham com foco multifamily office acima de 30 milhões, 35 milhões. Como é que você chega nesses clientes ou esses clientes chegam até você? Né? E o relacionamento é óbvio, a confiança, nada. Gente, quando você mexe com dinheiro, é igual assim, o cara pergunta, Lázaro, o empresário fala, Lázaro, o investidor quer ver o quê? Ele quer ver dentro de uma empresa o que ele vê no banco.
segurança Uhum. e liquidez. Uhum. Ele quer botar o dinheiro dele numa empresa que tem uma governança que dê para ele uma segurança. Uhum. E se ele precisar em algum momento vender aquele setor, aquele segmento, né? Porque no nosso setor tem muita gente que é assediada por private equity. E eles perguntam, o que o private equity quer ver? A mesma coisa que um cliente, pessoa física, quer ver no banco. Uhum. Segurança, rentabilidade, lucratividade. E se o Uhum. momento de liquidez não ser tão difícil de sair. Uhum. Mas empresa é sempre difícil de sair. Você não vende empresa em 6 meses, 1 ano. Uhum. Né? E essa galera da Garim, você trabalha com público target, flexibilizando, claro, para cima, para baixo e tal, 35 milhões de aplicação. O que esse cara quer ver e como eles chegam até vocês ou vocês chegam até eles? Exatamente do jeito que você chegou até mim. Um É, amigo apresentando. exatamente. A gente cresce de forma 100% E foi orgânica. por uma coincidência enorme, o meu amigo era seu sócio na época? Sim. Era seu sócio na época, hoje não mais, né? Hoje Ainda é da Garim, né? Ah, não, então ele continua sócio do Fernando, do mesmo jeito. Eu continuo, o Fernando é meu É, sócio. Sim. entendi. Achei que a Garim era só você e o André, pô. Eu e o André, a gente tem nós somos majoritários e a gente tem a E aí tem Lifetime ela, como tá sócia junto, investidora. tá certo, tá certo, tá certo. Então o Fernando ainda continua seu sócio. Continua. Ele me ligou pra fazer outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Ele não me ligou e falou, vem fazer um investimento comigo, não. Ele me ligou que era pra uma outra coisa. Era uma posição, o Lazarete estava chamando, você participou, pra uma posição de um CEO estratégico num lugar assim, lembramos de você, vem cá, almoçamos e tal. Acabou sair desse almoço, acabamos, virei cliente. E eu não saí da sua vida. Mas não saiu da vida, é verdade. olha que interessante. E esse é o caminho mais natural? A pergunta é, esse é o mais Pra natural? gente é o único caminho. É o único tá? caminho. Por quê? Porque tem bancos, multifamily office. Tem não. É a regra do mercado. Como é que você cresce? Você vai colocando ponta comercial para dentro e essa ponta comercial vai prospectando. E as pessoas que tocam o negócio, elas acabam não conhecendo ali os clientes, porque é muito cliente, né? A gente tomou uma decisão quando a gente montou a Garim, que a gente fazia questão de conhecer profundamente cada cliente que entrasse na Garim. Então, a gente decidiu com isso não colocar terceiros na empresa para sair de captando. closer, captando. Não. Todo cliente que entra na Garim entra pelo meu intermédio, eu sou a pessoa da frente, eu converso, eu entendo e trago o André para conversar e entender. E cada cliente lá a gente sabe exatamente quem é. E Cê de onde sabe. vêm esses clientes? E sabe que eu orgânico. te indiquei um. Você me indicou alguns já. Alguns. Você me indicou uns 5 já. Mas que fechou foi um, não foi não? Por enquanto. Mas eu falei um negócio, mas tem 2 que eles falaram comigo. Falaram, Lázaro, é o seguinte, tô afim. Teve um que brincou assim, se eu botar o dinheiro na Garinha, eu vou usar aquela área do BTG lá, que chique, não sei o que. Aí eu já não sei, né? O cara falou comigo, se eu botar dinheiro, eu vou usar a área. Eu falei, não faz sentido, mas tudo bem. Entendeu? 20% de desconto. Aí tudo bem. Aí resumo da ópera. Esse cara, ele falou comigo assim, falou, Lázaro, eu quero ir lá, quero conhecer, quero ir no encontro que vocês fazem. Eu falei com ele do encontro, inclusive eu convidei, lembra que você me pediu? Lembro. Eu convidei ele para o último encontro, ele não pôde ir, mas ele falou, eu quero ir. Eu quero entrar. Porra, mas eu não quero fazer uma posição de 35 milhões, mas eu faço um compromisso com ela. Em 18 meses eu ponho 35 milhões. 18 a 24. Eu vou fazer uma posição de um valor e vou subindo essa posição até 35 milhões. Para chegar lá porque eu quero. Por quê? Porque eu tenho que desmobilizar coisas, eu tenho carteira em outros bancos, eu mando uma série de coisas. Esse cara pode fazer isso com você? Pode. Eu vou te explicar por que a gente tem esse ticket de 35 milhões. Sim. Porque hoje é o nosso ticket, esse é o nosso público. Tem cliente com 300, com 200, mas o ticket médio é 35. Então, com isso, a gente estabeleceu um parâmetro ali do que é o nosso business. Mas, obviamente, se chegar alguém... Como eu disse, é crescimento orgânico. Então, você vai falar, ô Elaine, eu tenho um cliente ali que está com 5 milhões, com 10... Você atende? Óbvio que eu atendo. O dinheiro não é o que Esse, vem por na exemplo, frente. Falei com ela, entendeu? Eu falei com ela, eu conversei, que foi semana passada. Falei com ele, ela vai estar no meu podcast esses dias, vou falar com ela, você assiste o podcast, ela vai falar de você. Então tá aqui. Vamos lá marcar um almoço. Aí ele falou assim, cara, eu chego no, sei lá,
Entre 18 e 24 meses eu chego na posição 35 com ela. Então, aí você fala pra ele lá dos caras que começaram comigo com 400 e hoje tem 30. 400 mil reais, Fala pra ele vir logo. Entendeu? Aí falou comigo, poxa, como é que eu faço? Eu cancelo todos os meus relacionamentos e vou lá, peço divórcio. Cara, eu acho que não. Mas pergunta ela pra mim se eu posso. Eu combino com ela. Não, mas esse é o ponto, porque as pessoas confundem muito. Mas o meu banco que eu pago minhas contas. Você continua com o seu banco que paga suas contas. Isso não é uma conta corrente, isso é a posição de investimento. E que a gente nunca mexe com facilidade assim, né? E esse dinheiro não é pra isso. Não. Né? Não, então, o perfil de quem a gente cuida, até em momentos que o mercado está passando por um período assim, de grande estresse, que você vê muita gente descapitalizando, empresas precisando de captação. As pessoas perguntam, como é que tá aí com seus clientes? Ninguém resgata nada. Não é esse o perfil. Não é esse o perfil, né? Geralmente é aquilo que você não quer mexer nele. E que você tem condições de ter aquilo sem Você mesmo mexer. já fez pergunta pra mim assim, você vai precisar desse agora? Então não manda não. Entendeu? Melhor ficar quieto aí. Agora, não vou precisar, então manda. É isso aí. E teve uma época que você falou, não manda não, tal, por algum motivo qualquer que eu não mandei não, fiz merda, né? Torrei a toa. O problema é que com você eu nunca mais vou dar esse call, não manda não, porque aí você sai comprando carro. Sai comprando carro, cripto. Vou falar, manda, independente de momento adequado, manda. Outra coisa, isso aqui eu vou dar um depoimento, né? Depois eu vou falar com você sobre como é que você faz isso, né? Depoimento meu ela é a CEO. Quando eu preciso, é ela que me atende. Óbvio. A gente vai lá e conversa, aí ela manda mensagem. Ela é a CEO do banco e ela que me atende para tudo. Às vezes nem mandei mensagem para ela. E aí, vamos fazer aquilo, não vamos fazer aquilo outro? Sobrou aí? Como é que é? Entendeu? E eu acho isso o máximo. Por quê? Porque às vezes tô com um negócio parado e você me lembrou. Falou, é verdade, rapaz, não vou usar isso. Então. Vou mandar lá para a Elaine. Então, a proximidade eu sei que ela é uma essência. É um diferencial. Para quem está no Itaú, num Bradesco, e eu que tô lá no Multifamily Office da Garim com você, um monte de gente que tá lá. Essa é a essência? Essa é a nossa essência, tá? Porque é justamente o que eu disse ali, que a gente decidiu não crescer com terceiros trazendo cliente que a gente não conhece. A gente faz questão de conhecer todo mundo. E aí, Lázaro, tem um ponto, é uma linha muito tênue você separar o que é relacionamento pessoal e o que é relacionamento profissional com pessoas que você que você tem por obrigação conhecer profundamente, né? A vida, as dores, as necessidades, as ambições. Quer dizer, para eu poder cuidar de você de forma ampla, eu preciso saber exatamente quem é o Lázaro. Então, você entra num momento ali você entra num relacionamento pessoal que muitas vezes a pessoa conta para você coisas que a família não sabe. E isso é uma coisa que acontece com uma certa frequência. Então, em função dessa proximidade, eu costumo dizer, né? Ou o cliente vira seu amigo ou inimigo, porque tanto tempo, tão próximo, você acaba construindo um relacionamento. Você sabe que você falou um negócio dos imóveis aqui, eu lembrei de um caso que eu indiquei para você. Eu te indiquei para você uma família que tinha mais ou menos 200 milhões de reais em imóveis e liquidez não tinha 500 mil. É isso. Cara, 200 milhões de reais em imóvel não tinha 500 mil de liquidez. Mas, Lázaro, aí também vem assim, olha a importância de você planejar a sucessão. Né? E essas pessoas eram herdeiras, você lembra, né? Lembro. Você falou comigo, Lázaro, mas isso é verdade. Como é que a pessoa não tem 100 mil, 500 mil reais de liquidez e tem um patrimônio desse tamanho? Eu falei, tô com a lista aqui. Você sabe que, assim, e muitas vezes a família não tem liquidez para fazer um inventário, né? Então, E agora, com taxa que vai chegar a 8, 16? Então, mas você sabe que a gente tem falado muito sobre isso, a caixinha da sucessão, né? A gente separa sempre a caixinha da sucessão, porque você tem que pensar, se acontecer alguma coisa, e aí, minha família, como é que resolve isso, né? Então, a gente tem tido conversas frequentes sobre isso. Uma coisa importante aqui agora, né? A gente já tá aqui há um tempão, daqui a pouco a gente vai ter que acabar o episódio, mas tem umas perguntas muito importantes, e essa que eu não posso deixar. A gente tem visto no mercado questões sobre ética, governança, falha de mercado, vários casos. Né? Cada hora você pega fatos graves aí.
Na sua visão, o que está por trás desses episódios e qual o papel da governança, qual o papel que vocês, poxa, precavem disso? O que está por trás é conflito de interesse. A partir do momento que você deixa de olhar o cliente como foco, como o teu principal ativo, ele é o cliente, você tem que cuidar do cliente. Você começa a olhar para a tua instituição pensando que o cliente é uma forma de gerar rentabilidade, aí você entra num buraco e coloca esse cliente no buraco. Por quê? Quando a gente fala de atendimento através de instituições que ganham comissão, isso assim não está errado ganhar comissão, Sim. tá? Porque a CVM ela tem ali uma regulamentação que está de acordo com isso. Não é a regulamentação que rege ali o Family Office, tá? O Family Office não pode ganhar comissão. Mas a partir do momento que você coloca na mão do assessor ali o botão de quanto ele vai ganhar no spread do ativo que ele coloca na carteira do cliente, você pode encontrar uma pessoa correta, uma pessoa que fala, eu vou colocar esse ativo porque é bom para o cliente, além de gerar uma comissão para mim, mas você também encontra a pessoa que coloca ativos podres, ruins, somente porque a comissão é alta. Então, isso é um grande problema. A CVM tem atuado fortemente nisso, tá? Tem colocado cada vez, ela tá apertando cada vez mais o cerco para esse. Mas infelizmente tem muita gente, né? Tem muita gente, e aí entra um pouco dessa questão, porque mercado financeiro virou moda, né? O cara sai da universidade e fala, eu vou para o mercado financeiro. Essas pessoas, assim, geralmente elas não estão preparadas, elas não olham o cliente no longo prazo. Elas olham o cliente para gerar receita no curto prazo. E isso é um grande erro, porque se você olha o cliente como uma fonte de receita no curto prazo, você não vai perpetuar um relacionamento, né? E se você olha esse cliente com uma estratégia de acompanhá-lo, no curto prazo você não ganha dinheiro, né? Porque, enfim, as remunerações hoje pagas, elas não. Já foi a época que você entrava no mercado financeiro e ficava rico fácil. Hoje não. Todo mundo trabalha no mercado financeiro, né? Só que isso não se limita a jovens formados no mercado financeiro recentemente. Porque, infelizmente, a gente acompanha isso em grandes instituições também. Por exemplo, tem um banco grande, um banco estrangeiro, que esse ano teve 3 defaults que foram colocados na carteira de cliente. Private Equity, um CRA, fundo que investiu em startup. Então, o que aconteceu? Olha que interessante, a empresa contratou o banco para reestruturar a dívida. O banco falou, eu vou fazer um IPO, mas o mercado ainda não está no momento oportuno para IPO. Então, o que eu vou fazer? Eu vou emitir uma dívida da sua empresa, que é uma debenture, e vou captar o dinheiro colocando essa debenture na carteira dos clientes do private. Mas essa debenture, para colocar na carteira dos clientes, ela não é tão fácil da estruturação como se eu montasse um FIP e colocasse essa debenture dentro desse FIP. E assim fizeram. Eles ganharam 30 milhões na contratação para reestruturar a dívida. Eles fizeram essa debenture, colocaram dentro desse fundo, distribuíram esse fundo para os clientes do private e também ganharam comissão para vender esse fundo. Interessante que no termo de adesão do fundo ali diz que o banco está isento de conflito de interesse, o que não está, porque ele está atuando nas duas pontas, ganhando dos dois lados, ele não pode. Resumo da história, o que era a intenção do banco? Vamos colocar a dívida no private e a hora que a gente abrir capital, a gente recompra essas debêntures e está tudo certo e a gente resolve o problema. Só que a empresa não abriu capital, não segurou, entrou em recuperação judicial e o que aconteceu com os fundos desse cliente? Obviamente, ali na largada já teve uma marcação 50% para baixo e assim, zero expectativa de receber esse dinheiro. Só que Mas a RJ ainda continua ou já fechou? Não, continua.
Você podia até bater lá para ver se você consegue atuar e recuperar o dinheiro dos clientes, né? Então, por exemplo, uma instituição estrangeira, nesse ano, teve 3 casos, né? Então, é isso que é a sua pergunta. Por quê? É conflito de interesse. Conflito de interesse. Eu acho que é isso. Óbvio, tem ética, tem o cara que também erra porque é ruim, mas a base é conflito de interesse, sim. Isso aí. Vamos pro bate-bola final? Nossa, vamos. Bate-bola é o seguinte. Qual o maior erro que você já cometeu? Erro. Sabe que eu acho que erro é quando você fala aquilo tá errado e eu vou insistir. Você erra. Quando você faz alguma coisa por desconhecimento, eu acho que eu levo mais para a caixinha do aprendizado do que do erro. Então, eu acho que eu tenho muito aprendizado na minha vida. Erro, eu acho que um erro que eu aprendi e que eu aconselho que as pessoas prestem atenção é deixar a ponta de contrato em aberto. Assim, você tem que ter sempre um bom contrato, né? Porque A Bíblia falava isso. exatamente. Se você deixar a ponta aberta de um contrato, você está cometendo um grande erro. Então, eu acho que é isso. A Bíblia falava isso e eu uma vez participei de uma negociação onde o contrato dentro do juridiquês tinha dupla interpretação. Para os executivos normais estava tudo claro, mas tinha dupla interpretação do ponto de vista jurídico. Exato, você não sabe E como aí, isso vai ser interpretado. depois, na hora da briga, o outro lado ganhou e nós perdemos por causa da interpretação jurídica. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Exatamente isso. Característica principal de um líder do mercado financeiro. Conhecer o que está liderando, seja um assunto, uma área. Eu acho que a pior coisa é você ter um líder que não sabe, não tem conhecimento do que está falando, né? Então, eu acho que você tem que conhecer muito bem o que você está implantando e você tem que escutar também, né? Porque eu acho que aquele líder que acha que sabe tudo, né? Não escuta ninguém, ele não tem futuro. Então, quer dizer, escute o seu colaborador, que ele pode te trazer uma informação do cliente da ponta final, da operação, mas é ele que está ali com a mão na massa, é ele que vai te trazer a sensibilidade do que pode ser melhorado. Perfeito. Vamos lá. Uma situação que impactou sua jornada profissional. Positivamente ou negativamente, alguma coisa que aconteceu. Uau. Que impactou sua jornada profissional Tem até hoje, algumas. dos 28. Tem Cita algumas. uma, escolhe uma. Tem uma que eu acho que ela até vai assistir esse podcast e vai falar, poxa, é isso aí. Acredito que há uns 20 anos atrás, eu cuidava de uma senhora, uma italiana, e ela tinha uma filha, mas era uma filha completamente, assim, desinteressada desse universo financeiro. E eu sabia que ela tinha uma grande preocupação do que aconteceria com essa filha depois que ela não estivesse mais aqui, né? E eu acompanhei essa cliente por bastante tempo, até o momento que ela ficou doente, foi hospitalizada. E eu vi que ali já não tinha como sair daquela situação. E num momento, assim, muito delicado para a família, o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso resolver isso, porque senão essa filha não vai conseguir fazer inventário. É o que a gente estava falando agora. E eu fiz um resgate dessa conta, do investimento dela, e joguei na conta que era uma conta corrente dela com a filha. Não foi nada ilegal, porque foi antes da fatalidade, mas assim, eu ainda poderia fazer isso, mas eu estava assim, no limite de conseguir fazer. E eu fui lá e busquei essa filha e falei, vem cá, você vai no banco comigo. Eu saí da gestora, eu peguei essa filha, ela tinha conta no Itaú, eu falei, você vai no Itaú comigo. Essa filha, ela não estava entendendo nada, que ela falou, eu tenho que sair daqui, que daqui a pouco eu vou enterrar minha mãe, por que você está fazendo isso? E brigou comigo, eu falei, você vai agora fazer a transferência da conta da sua mãe para sua conta. E fiz isso, ela ficou assim, indignada comigo. Ela foi embora, foi morar na Itália, acho que ficou uns 15 anos lá, voltou para o Brasil, me procurou e falou assim, eu preciso te agradecer, porque você mudou minha vida, porque se você não tivesse feito aquilo naquele momento, eu não sei o que seria de mim. E ela hoje é minha cliente de novo. Então, eu acho que assim, a gente encontra tantas situações interessantes, mas eu acho que essa reflete muito bem
qual é a nossa obrigação diante do cliente, né? É cuidar dele até quando ele termina esse ciclo e vem o sucessor, né? Então, é um olhar de fato de longo prazo, né? Show de bola. Outra coisa final pra gente, última pergunta que eu vou seguir. Uma atitude que define a Elaine no mundo dos negócios, dos investimentos. Na O que te vida, define nos na vida? negócios, nos investimentos, na vida. Senta na cadeira do outro. Acho que tudo você tem que sentar no banquinho do outro. Assim, discutindo o relacionamento, eu falo, senta no meu banquinho. Fazendo o negócio, por quê? Porque você sempre tem que entender o que está acontecendo ali no posicionamento que o outro tem. O negócio tem que ser sempre bom para as duas partes. A pessoa não pensa como você. Então, se você se colocar no lugar dele, vai ser muito mais fácil de você entender de que forma você pode chegar num lugar que seja bom para todas as partes. Então, acho que é isso que eu procuro fazer o tempo todo. É isso aí. Moça, adorei a conversa. Eu tenho certeza que a nossa audiência também, até porque esse assunto não é muito comum aqui. Geralmente a gente fala de assunto o que move seu EBITDA, o que move seu LL, como é que cuida de fluxo de caixa, o que a gente faz no dia a dia dos negócios para gerar riqueza, o que a gente faz, qual o papel do líder. A gente geralmente, no Padrinho, a gente circula no âmbito dentro da empresa. E quando eu trago gente do mercado financeiro, que fala só você e o Fernando até hoje, a gente circula no âmbito seguinte: tá bom, eu fiz isso tudo e tá dando certo, como é que eu preservo o meu patrimônio? Como é que eu faço para não voltar a passar a dificuldade que eu já passei? Né? Tivemos aqui hoje a Jéssica, ela falando, ela 24 anos, foi para a Europa, montou uma empresa, de repente ela tinha 50, começou a dar tudo errado, teve que sair vendendo, quebrando, não tinha domínio, não sabia nem o que era dinheiro. Teve de recuperar e hoje para fazer uma gestão. Então, às vezes, a gente aprende na dor. Né? E é legal a gente falar o seguinte, fez bem, vamos cuidar do futuro, vamos procurar aí um fundo multifamily office para cuidar, para preservação de patrimônio, que essa é a essência da Garim, né? Sim. Preservação de patrimônio. E olhar de longo prazo. Olhar de longo Cuidar prazo. das gerações. Cuidar das gerações. Esse é o jogo, né? Isso aí. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Então, sobrou, meu amigo, pensa no futuro, tá? Porque a gente não vai viver só um dia. Se quiser, cada vez mais a gente vai viver mais, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Viver bem com qualidade de vida financeira também. Qualidade de vida não é só saúde. Qualidade de vida é também financeira. Sim. Eu falo, não tem nada que causa mais depressão, mais burnout, mais estresse do que falta de grana. Né? Falta de grana e falta de saúde. É verdade. Que aí você fala, e a paz de espírito? Rapaz, falta de grana causa É o pane. inferno astral. Causa o inferno astral. Então, obrigado mesmo. Um prazer. Uma luz gigante. Obrigada. Muito bom te receber aqui na cave do Padrinho. E agora eu vou retribuir com o almoço na Garim. É isso aí. Você, por favor, arruma um espaço na sua agenda. Furando, né? Vive furando, gente. Não, a última vez agora foi assim, eu tava no meio da reunião, tudo marcado pra eu ir embora, e aí não conseguia sair, entendeu? Mas é isso. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Galera do Padrinho, espero que vocês tenham gostado. Episódio focado em mercado financeiro, preservação de patrimônio. E é isso que a gente precisa. Primeiro a gente adquire, depois a gente preserva. Obrigado mesmo, até o próximo episódio.